Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Quero pedir a tua autorização para que nós entremos na sala da sua casa e compartilhemos com você a mensagem da Palavra de Deus. Talvez você hoje, que nós estamos chegando nessa parte final do ano de 2011, tenha algumas dúvidas. Por exemplo, pastor, eu posso ou não posso comemorar o Natal? Eu devo ou não devo comemorar o Natal? Será que o Natal não é uma festa que se paganizou? Hoje, o pastor Paulo de Tarso vai trazer um recado de Deus aos nossos corações, falando sobre a sublime mensagem do Natal, sobre essa festividade maravilhosa. Devemos ou não comemorar? Eu tenho certeza que talvez você ou outra pessoa que você conheça tenha uma dúvida nesse nível, e eu quero pedir para que você nos ajude. Você que sempre tem colaborado com o programa Caminho da Vida, pega o seu telefone, liga para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para uma irmã, parente, alguém da sua igreja, algum conhecido, peça para que ele sintonize com você nesse canal e possa acompanhar essa mensagem do pastor Paulo de Tarso. Também quero dizer para você que nós colocamos à sua disposição o nosso telefone do Disque Paz, que é o 3025 33 33. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Você vai ligar, uma ligação gratuita, e recebe uma mensagem para o seu coração. Quero agradecer a todos os pastores amigos que têm orado por nós, têm acompanhado o programa Caminho da Vida. Em especial, hoje quero mandar um abraço para o pastor Newton Tuller e parabenizá-lo, que há algum tempo atrás, cerca de um mês e pouco atrás, foi eleito presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá para esse próximo biênio. Parabéns, pastor, que Deus o abençoe. O senhor, que foi o fundador da OPEM, agora está novamente na liderança da OPEM. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê sabedoria e que haja união sempre no meio do povo de Deus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós voltamos com a mensagem ministrada pelo pastor Paulo de Tarso. Não sai daí não, fique conosco. Já voltamos com o programa Caminho da Vida. Gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá.
Quero convidar você a me acompanhar na leitura do texto de Isaías capítulo 9, versos 1 ao 6. Esse texto vai ser projetado na sua tela. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olá, caro telespectador, nós estamos nos aproximando do Natal, não é verdade? E quanta expectativa sobre isso. E uma importante pergunta, como o pastor Alessandro bem disse na abertura, paira sobre a mente de muitos cristãos, até cristãos fiéis. É a festividade do Natal, comemorar ou não comemorar? Por isso eu quero trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, uma mensagem que tem por título a sublime mensagem do Natal. Eu gostaria de me preocupar, me ater mais nessa mensagem, em trazer ao coração daqueles que nos assistem a essência genuína do Natal, a sublime mensagem do Natal, cuja mensagem nenhum de nós podemos nos esquecer. E a ênfase desta mensagem não está no pano de fundo histórico que aponta para uma festa de origem pagã, cuja celebração de nossos dias está, de certa forma, já bem distante das suas raízes lá do paganismo. Celebrar o Natal é celebrar a encarnação. Celebrar o Natal é entender que Deus soletrou a si mesmo numa linguagem que o ser humano possa entender. Deus comunica-se conosco através do Filho. É entender que, por amor aos eleitos, Ele se tornou um de nós. Lá na palavra de Deus, em João capítulo 1, verso 14, na primeira parte, ele diz assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Onde Jesus está, o aflito encontra consolo, o perdido ele acha o caminho, o escorraçado levanta-se com dignidade e a Galileia que jazia em trevas encontra a mais fulgurante luz. É Natal, e daí? Alguém pode perguntar. O Natal a mais, o Natal a menos? Que diferença isso faz? Não existe mais o verdadeiro sentido do Natal, pode alguém comentar. Devemos ou não celebrar o Natal? Essa é a grande pergunta. Devemos ou não celebrar o Natal que aí está? O desafio para nós que cremos em Deus é resgatar o verdadeiro propósito do Natal. É resgatar para os dias atuais a verdadeira motivação que levou Deus a irromper na história da humanidade, para mudá-la, para transformá-la, dando a ela uma esperança concreta de salvação e redenção. O que firma a nossa convicção é a palavra de Deus. E nela aprendemos que a questão das origens não determina a propriedade ou não de uma coisa ou situação, mas sim a atitude de fé do utilizante. Isso pode ser extraído de um estudo de 1 Coríntios 8, de 1 a 13, ou examinando como os artefatos e itens preciosos surrupiados pelos israelitas dos egípcios imediatamente antes do êxodo, muitos dos quais, com certeza, utilizados em cultos e festividades pagãs, foram utilizados em consagração total e sem restrições no tabernáculo. Aí nós vemos em Êxodo capítulo 30, até o 35 até o 39 das Escrituras, nós podemos inferir possivelmente que até o próprio Jesus participou de celebrações, de festividades que não procediam das determinações explícitas na lei mosaica, mas que refletiam ocorrências históricas importantes na história do povo de Deus, como as festas de Purim e Hanukkah, deixando implícita a propriedade dessas celebrações como algo que provém de fé, não sendo, portanto, pecado.
Romanos capítulo 14 e 15 trazem considerações sobre tais questões, demonstrando a necessidade da consciência pura ao lado da preocupação com os irmãos na fé, para que procuremos as coisas que servem para a paz e contribuem para a edificação mútua. É lá igualmente que nós lemos no capítulo 14, verso 5 de Romanos, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Se Deus decidiu não disciplinar condenatoriamente a questão, não façamos nós. Há alguns anos foi publicado um curioso cartão de Natal com os dizeres: se Cristo não tivesse nascido. Eu quero chamar a sua atenção para o que conta essa historieta desse cartão. Um certo pastor adormeceu em seu escritório numa manhã de Natal e sonhou com um mundo para o qual Jesus não tinha vindo. Em seu sonho, viu-se andando pela casa, mas lá não havia presentes em árvore de Natal, nem guirlandas enfeitadas, e não havia Cristo para confortar e alegrar e salvar. Andou pelas ruas, mas não havia igrejas com as suas torres agudas apontando para o céu. Voltou para casa e sentou-se na biblioteca, mas todos os livros sobre o Salvador tinham desaparecido. Alguém bateu-lhe à porta e um mensageiro pediu-lhe que fosse visitar sua pobre mãe à morte. Ele apressou-se a acompanhar o filho choroso, chegou àquela casa e disse: eu tenho aqui uma coisa que a confortará. Abriu a Bíblia, procurando alguma promessa bem conhecida, mas viu que ela terminava em Malaquias e não havia evangelho, nem promessa de esperança. E ele só pôde abaixar a cabeça e chorar com a enferma, em angústia e desespero. Não muito depois, estava ao lado de seu esquife, dirigindo o ofício fúnebre, mas não havia mensagem de consolação, nem palavra de ressurreição gloriosa, nem céu aberto, mas somente cinza e pó ao pó, e um longo e eterno adeus. O pastor percebeu afinal que ele não tinha vindo, e rompeu em lágrimas e amargo pranto em seu triste sonho. De repente acordou ao som de um acorde, e um grande brado de júbilo saiu-lhe dos lábios ao ouvir em sua igreja ao lado o coro a cantar: ó vinde fiéis, triunfantes alegres, sim vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Cristo prometido, ó vinde adoremos ao Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos hoje, porque Ele veio. Aleluia! Cristo é o motivo da nossa festa, Cristo é o motivo da nossa alegria, Cristo é o sentido do Natal. Não é o Natal mercantilista, um Natal de mercado, consumista. O Natal está chegando, as ruas começam a ser decoradas, as famílias programam grandes encontros, as igrejas preparam programas especiais. É a celebração do nascimento do Filho de Deus. Mas quem é o Jesus do Natal? Quais são as glórias do seu caráter? Quais são as características de suas poderosas obras? Quem é Jesus? Muita gente não sabe. O versículo 6 nos dá aí todas as indicações de quem é Jesus. Primeiro, ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro porque ele conhece todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Seu amor é inexcedível. Sua bondade é infinita. Ela se renova a cada dia e a sua misericórdia dura para sempre, diz a palavra de Deus. Ele não apenas aponta a verdade, ele é a verdade. Ele não somente orienta, ele é o caminho. Ele não somente traz consolo, ele é a paz. Ele não somente anima os desanimados, ele é a esperança. Ele não somente guia os cansados pelos caminhos da vida, ele é a vida. Segunda coisa também que nós queremos destacar é que ele é o Deus forte. Jesus não é uma divindade tribal. Ele não é um Deus morto que precisa ser carregado nos ombros de seus adoradores. Ele é o Deus criador, sustentador, interventor, salvador, juiz. Ele venceu o mundo, o pecado, o diabo e a morte. E ele voltará em glória para buscar o seu povo e julgar as nações. O professor e teólogo Louis Wesley diz que Natal tem a ver com a própria personagem da autossoletração de Deus a nós.
Jesus Cristo, lá no texto de João 14, verso 9, o texto nos fala a respeito dessa identificação, desta encarnação dele. Ele é Deus com face humana, tangível. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, também com jeito de falar, sem tradução, sem sotaque. A língua da gente, ele se comunica conosco. Isso é encarnação. É encarnação as últimas consequências, conforme Paulo fala também em Filipenses, capítulo 2, verso 8. É identificação radical, ao ponto de chegar até as últimas consequências, Filipenses 2,6. Ele é o eu sou que colou, que se aderiu à realidade humana. Filipenses capítulo 2, verso 7. Encarnação é a maneira pela qual Deus dá um jeito de nascer na forma humana. João capítulo 1, verso 14. Numa verdadeira reentrada no mundo que já era seu, porque a palavra de Deus nos diz em João 1,11 que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, mas sem se tornar ordinário, como nos diz Isaías capítulo 53, versos 9 e 1 Pedro 2, 22. Mas em terceiro, Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Alfa, o Ômega. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Seu trono é revestido de glória e majestade. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele é o coigual, o coeterno, o consubstancial com o Pai. Ele sempre existiu com o Pai, antes que houvesse mundo. Ele e o Pai são um. Um quarto que observamos nesse texto é que Ele é também o príncipe da paz. Nossa paz não é a ausência de problemas, conflitos ou mesmo ausência de guerra. Nossa paz é uma pessoa. Nossa paz é Jesus. Onde Ele governa, a paz é estabelecida. O que Jesus faz? É importante nós observarmos isso também para conhecermos o verdadeiro Natal que nós devemos celebrar. O triunfo da glória, é isso que Ele faz. O triunfo da glória sobre a aflição. Lá no versículo 1 mesmo nós observamos isso. A Galileia era terra de gente escrava, atrasada, pobre, espoliada, inculta, marginalizada, esquecida. Mas Jesus viveu na Galileia e ensinou as multidões, curou os enfermos, libertou os cativos, restaurou a dignidade das pessoas. Onde Jesus chega, Ele restaura o desvalido, Ele ergue o caído, Ele exalta o abatido. Maria cantou o Magnificat. O Senhor dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Derrubou de seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Onde Jesus está, o aflito encontra consolo, o perdido acha o caminho da vida. O escorraçado levanta com dignidade e a Galileia que jazia em trevas encontra a luz mais fulgurante. Segundo, triunfo da luz sobre as trevas. Trevas falam de ignorância, cegueira, engano, mentira, perdição e miséria. Onde Jesus está ausente, aí prevalece o pecado, o vício, a escravidão e a cegueira espiritual. Porém, quando Jesus chega em nossa vida, raia a luz. No nascimento de Jesus houve luz em plena noite. Ele é o sol da justiça, diz a palavra de Deus. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. Quem o segue não andará em trevas. Luz é o conhecimento. Jesus veio para revelar o Pai. Ele é Deus feito carne. Ele é a exegese de Deus. Luz é a pureza. Jesus é puro e o purificador. Luz é vida. Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, Ele quebra o jugo da escravidão e estabelece a verdadeira liberdade. Terceiro, triunfo da alegria sobre a tristeza. Onde Jesus chega, nasce a verdadeira alegria. O Natal foi anunciado como boa nova de grande alegria para todo o povo. Hoje as pessoas vivem trincheiradas pela tristeza. Elas têm diversão, mas não alegria. Elas promovem festas e banquetes fartos, mas não experimentam alegria. Elas têm dinheiro, sucesso e fama, mas nada disso preenche o vazio do coração. Só Jesus oferece a alegria que satisfaz. Só na presença de Deus a alegria verdadeira. A alegria que Jesus dá, ela é ultra circunstancial. Ela não está vinculada às nossas circunstâncias. Ela brota no meio das lágrimas, ela cresce no deserto da vida, frutifica na dor e se mantém firme, mesmo diante da morte. E quarto, triunfo da libertação sobre a opressão.
O Jesus do Natal foi ungido com o Espírito Santo para curar todos os oprimidos do diabo. Ele veio pregando boas novas aos quebrantados, curando os quebrantados de coração e libertando os cativos. Onde há luto e cinzas, ele traz o fulgor da sua glória. Onde há pranto e dor, ele derrama o óleo da sua alegria. Onde há espírito angustiado, ele inspira canções de louvor. Só Jesus pode libertar o homem da tirania do pecado. Só Jesus pode arrancar o homem do império das trevas e da potestade de Satanás. Só Jesus tem poder para despedaçar todo o jugo que nos oprime e declarar nossa alforria. Quinto, triunfo da paz sobre a guerra, onde o Jesus do Natal reina, acabam as facções, as guerras, os conflitos, os preconceitos. Vivemos num mundo fragmentado e esmagado pelo ódio. Nações se levantam contra nações. Há conflitos raciais, desumanos. Há contendas dentro da família. Há guerra dentro do coração do homem e da mulher. O ser humano é uma guerra civil ambulante. A maior necessidade das pessoas não é de mais dinheiro, mais conforto ou mais diversão. A nossa maior necessidade é de Jesus. Onde ele reina, não há espaço para o ódio, para a mágoa, nem para a vingança. Onde Jesus chega, reina o amor, o perdão e a reconciliação, pois ele é o príncipe da paz. Sexto, triunfo do reino de Deus sobre o reino do mundo. Onde Jesus está, aí está presente o reino de Deus. Onde ele chega, aí chega o domínio de Deus. Onde está o rei, aí está o reino. Esse reino não é geográfico, esse reino não é político ou ideológico. Ele não é conquistado pela força nem pelas armas. O reino de Deus é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este reino é o governo de Jesus nos corações, é o senhorio de Jesus sobre a vida daqueles que confessam o seu nome. Este reino está entre nós e dentro de nós. Porém, ele será planificado na segunda vinda de Jesus. Este reino avança vitorioso, ele é indestrutível, inabalável, eterno. Reis caem, nações deixam de existir, mas o reino de Cristo permanece para sempre. Este reino governará de mar a mar, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esta é a sublime mensagem do Natal. Este é o Natal que devemos celebrar. Tenham todos um Feliz Natal. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. 40 roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes, quebra-gelos, dinâmicas, tempo de comunhão, tempo de oração, tempo de compartilhar a palavra de Deus, atividades recreativas e uma coluna intitulada Fala Sério, para ajudar crianças e pré-adolescentes a refletirem sobre seus assuntos. 40 roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, depois de recebermos uma mensagem tão abençoada do pastor Paulo de Tarso, falando para nós sobre a sublime mensagem do Natal. Devemos ou não comemorar o Natal? Acredito que o pastor elucidou muito bem na sua mensagem. E agora, nós, juntamente com os outros pastores, vamos explanar um pouco mais acerca desse assunto. Antes, porém, quero mais uma vez dar as boas-vindas ao pastor José Ricardo, meu irmão, que
Fazia um tempo que não estava conosco e agora está conosco, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui conosco compartilhando da palavra de Deus. Primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, pastor Paulo de Tarso. Nós lemos lá no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, tanto na abertura da mensagem, como foi uma das tônicas da mensagem que o senhor deu, falando sobre Jesus, ser maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por que hoje, no Natal, nós quase não vemos falar dessas características de Jesus, a não ser dentro das igrejas evangélicas? Eu creio que a ênfase e a essência do verdadeiro Natal está aí, bem implícito e explícito na Bíblia, né? Com todas as letras. Mas ao longo do tempo, a própria influência pagã e enfim, a filosofia consumista foram acrescentando ícones, acrescentando símbolos, né, novas simbologias, e ele perdeu praticamente, não totalmente, mas porque as igrejas evangélicas têm resgatado isso. Porém, ficou muito tênue a figura desse Jesus, que é o assunto, é o motivo principal do Natal. Né? E nós temos que resgatar isso, que ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte. O Natal só tem sentido se observado a partir de Jesus. Então Papai Noel não pode jamais roubar a figura central do Natal, que é Jesus. E hoje, mesmo nessa sociedade consumista que nós temos vivido, principalmente com respeito à questão de presentes, será que Jesus acaba sendo ofuscado? Apesar de não dever ser ofuscado, será que ele não acaba sendo ofuscado pelo comércio do Natal, pastores? Nós podemos enxergar isso de duas formas. Da forma mais tranquila, olhando como sendo um fator com o qual precisamos tomar cuidado e simplesmente isso, ou podemos olhar de uma forma mais radical, mais espiritual, entendendo como sendo uma estratégia de Satanás até. E há quem observe de uma forma e há quem observe da outra. Se nós olharmos como sendo, por exemplo, estratégia de Satanás, nós vamos entender perfeitamente qual que é o objetivo. O objetivo é tirar a centralidade de Cristo. Se nós olharmos por uma forma consumista, simplesmente, nós podemos transitar tranquilamente pelo Natal, pelas celebrações do Natal, contanto que observemos com cuidado a essência que é o próprio Cristo. Então, quer você creia que o diabo está por trás disso, quer não creia, sim, uma coisa é certa. Precisamos tomar cuidado, porque o comércio não tem intenção nenhuma de valorizar a Cristo. O mundo não tem intenção nenhuma de valorizar a Cristo. E caso você creia assim também, o diabo, muito menos. Falando nessa questão de consumo, nós vemos muito em voga a questão dos presentes. Vocês saberiam me dizer, pastores, de onde vem a tradição de dar presentes no Natal? Por que é colocado isso na cabeça das nossas crianças, de que elas recebem presentes nos natais? Ligado à questão da festividade, né? Sim. E aí, mais uma vez, se traz como a festividade, dentro dessa nossa cultura, é algo que gera consumo. Então, a festividade deve ser celebrada com o quê? Com presente, com a entrega dessas lembranças, né, que nós temos aí no Natal hoje. Pastor Eliseu? Esse é o problema de misturar paganismo com cristianismo, porque essa ideia de dar presente vem daquela questão dos festejos à divindade do sol, a troca de presentes, e que depois é incorporado na vida da igreja. Então, hoje, no nosso meio, como o pastor Luiz Henrique disse, precisamos tomar cuidado. O comércio está aí, as pessoas compram, vendem, o cristão vai participar disso, porque tem a família e tal, mas ele não pode perder a noção a respeito do verdadeiro presente, que é a salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Não pode perder o foco. Exatamente, não pode perder o foco. Aproveita-se então a oportunidade, porque na verdade a oportunidade, ela não é nem a questão só social, uma oportunidade cultural de estar com a família, mas aproveita-se também para manter o foco em Cristo Jesus. Seria isso, pastores? Esse é um problema tão sério, essa questão do foco aí, a gente tem que se atentar para isso, porque, por exemplo, o que se pensa em termos de Natal? Natal só é Natal para muitas famílias se tiver presentes caros, banquete farto, e se por alguma razão isso não for uma possibilidade em algum lar, então, puxa, o Natal foi precário, não foi legal. Em cima disso que o senhor falou, eu quero perguntar para o pastor Ricardo. Pastor Ricardo,
como nós devemos celebrar Jesus, então, nesse Natal. Nós já falamos um pouco da festividade, da questão de presentes, consumo, mas como nós devemos celebrar Jesus no Natal? Jesus, para nós, os cristãos, mas isso não deve ficar restrito somente a nós, ele deve ser celebrado como Senhor e como Salvador. Isso é, a pessoa só vai conseguir ter essa visão, só vai conseguir enxergar Jesus dessa forma se ela passou pelo processo da conversão, se ela passou por esse processo de transformação em Cristo Jesus. Para muitos, Jesus é um ícone da história, é um personagem que teve um papel importante em acontecimentos históricos. Mas para nós, e dentro da nossa mensagem verdadeira, Jesus deve ser Senhor e Salvador, aquele que dividiu a nossa história em 2 momentos, céu e inferno. Antes de Cristo, inferno. Depois de Cristo, o céu. Pastor Alessandro, eu quero puxar um pouco aqui a gente dar uma esquentada na conversa, porque há um tempo atrás na igreja lá, há um tempo atrás na igreja nós começamos aí algumas orientações da igreja, chocou um pouco. Até eu me lembro de uma irmã dizer: pastor, eu não posso falar assim, chegar de repente. Não, você não vai chegar na sua casa e falando para o seu filhinho lá que não existe Papai Noel e tal, porque ele é pequeno ainda, ele já recebeu esse ensino, mas você pode ir pelo outro caminho do ensino certo, porque, imagina só, é seu aniversário, eu vou dar um exemplo, é seu aniversário, tá bom? Aí você chega na sua casa, tem foto do seu vizinho, assim, estampado, tudo quanto é lado, bexiga com o nome, parabéns a você, o nome do seu vizinho, quer dizer, a festa ali na sua casa, para o seu aniversário, com tudo o vizinho, você vai achar legal um negócio desse? Eu creio que é o que acontece no Natal. Mesmo na casa de alguns cristãos, a gente chega, tá, árvore de Natal, Papai Noel, um monte de coisa, mas se esquece a essência da celebração, que é Cristo Jesus. Nessa tônica, eu só quero fazer não é nenhuma correção, pastor, mas é só lembrando, pastor Eliseu falou de aniversário, mas só quero lembrar para você que Natal não é aniversário de Jesus não, viu? Natal nós comemoramos aquilo que o pastor Paulo falou na mensagem da encarnação de Jesus. É a entrada do verbo de Deus em forma humana. É o nascimento. Nesse mundo, é o nascimento. Nesse sentido que a gente diz, Natal. Natal é nascimento. Natal é uma data. Primeiro que não é 25 de dezembro, a gente sabe. Provavelmente abril, sabemos a data. Usa-se isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é, a gente não... Porque alguns cristãos correm o risco de chegar para o filho dele e perguntar: escuta, o que é Natal? Ele vai falar, de Jesus. Papai Noel. Não, ele vai falar, Papai Noel, né? presente, eu quero ganhar pastor presente. Eliseu, aproveitar que o senhor está respondendo essa questão e ampliou isso aqui, como então apresentar Jesus hoje, pastor? Como uma luz que brilhou nas trevas. Isso não foi só para aquele tempo, isso tem sentido, essa mensagem da luz que brilha nas trevas nos dias de hoje? O pastor Paulo abordou Isaías 9, a profecia lá atrás, e que fala a respeito do nascimento assim: que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9:2. Quem estava nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. E é interessante que João, no capítulo 1, ele nos fala a respeito dessa luz, nos versículos 3 e 4, dizendo que nele Jesus estava a vida, ele era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, o modo de apresentarmos Jesus como esta luz é através das nossas vidas. Ou seja, quem já reconheceu esta luz, quem sabe desta luz, através da vida, através do testemunho, demonstrando amor ao próximo, demonstrando uma mudança, uma transformação de vida, é que vai apresentar Jesus desta forma. Então não pode ser só num dia do ano, num mês do ano, é todos os dias, na verdade. Poderíamos dizer então, pastor Eliseu, que para o cristão genuíno, para aquele que é lavado, redimido no sangue do Cordeiro, aquele que aceitou Jesus como único suficiente Salvador, Natal não é data, mas sim estilo de vida. Exatamente. Nós aproveitamos, o pastor Luiz Henrique pontuou isso, quero voltar. Gente, a minha igreja vai comemorar, tem cantata e tudo mais. O que nós fazemos? Aproveitamos essa oportunidade, porque o mundo está dizendo aí, mesmo que usando outros motivos, mas usando Natal... Jesus nasceu. Jesus nasceu, mas o cristão, como eu gostei dessa expressão, é um estilo de vida, não é só um dia. Todos os dias é dia de dizer e de mostrar e testemunhar que Jesus nasceu. O que o cristão poderia fazer então é dizer mais ou menos assim: já que o comércio trouxe esse assunto em pauta, vamos aprofundar o assunto, vamos discutir o assunto. A data como referência. Exatamente. E o que não pode acontecer é esquecer a mensagem do Natal assim que dezembro acaba. É outra questão, mas isso a gente vai estudar um pouco mais no outro bloco do programa, pastor. Até fica com essa questão, o pastor Ricardo vai responder isso aí logo quando voltarmos no outro bloco do programa.
como fazer para não esquecer o Natal depois de dezembro, tá ok? Fique conosco, nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, já voltamos com o Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Trilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Tatuagens de A a Z. O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? O significado nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você está aí conosco, nos aguardando para que nós continuemos a explanar um pouco mais sobre essa mensagem. Pastor Zé Ricardo, o senhor estava falando no outro bloco, que nós estávamos terminando, acerca das pessoas que esquecem Jesus logo após o período de dezembro, o período de Natal. Como fazer para que isso não ocorra, pastor? Nós precisamos manter vivo dentro do nosso coração essa mensagem do nascimento de Jesus, né? Não podemos fazer como o comércio, que se apropria da data e assim que o período acaba, ele já se preocupa em alavancar uma outra data para vender os seus produtos, para aproveitar da situação. Não, nós temos que ter essa mensagem viva dentro de nós, dia após dia, ensinando nas igrejas, aos nossos filhos, né? A cada dia inculcando essa ideia do nascimento de Cristo, o que é o nascimento de Cristo, o que isso significa para nós, o que significou na história, para que o Natal ele não fique preso somente àquela data de dezembro, mas que ele esteja presente nas nossas vidas, na nossa palavra, na nossa família, na nossa casa e nas nossas celebrações. Sim, pastor Eliseu? Sem teoria de conspiração, mas é interessante essa colocação do pastor Ricardo. E assim, o mundo vai inventando coisa, né? Então Jesus nasce, vem ao mundo, e quem predomina é um velhinho de vermelho carregando um saco nas costas e com presente para cima e para baixo. Na paz. Aí Jesus morre, ressuscita, lá vem um coelho saltando com ovo de chocolate e tudo mais. Eu creio que essa é a intenção nossa no programa aqui. O Natal, o verdadeiro Natal é Cristo Jesus, é a salvação. Temos as festas, as alegrias, vamos nos alegrar com isso. Não vamos ser o crente chato também, né, para azedar as coisas, mas... Pastores, então, falando sobre esse momento de festa, de alegria, eu quero até usar um termo aqui diferenciado, porque nós vemos que tem muitos tipos de alegria presentes no Natal. Então, alegrias diferentes. O pastor Paulo falou na mensagem que Jesus veio trazer o triunfo da alegria sobre a tristeza. Será que essas alegrias que nós temos no período de Natal são alegrias verdadeiras? Ou será que depois não traz uma certa tristeza? O que seria esse triunfo? Se a celebração de Natal é essa festa, não seria redundante afirmar que Jesus triunfou com a alegria sobre a tristeza, pastor Zé Ricardo? Não é, se nós olharmos como as pessoas celebram hoje. E o quão vazios são as celebrações. O quão triste é ver a pessoa celebrando algo que está sem sentido, está vazio. Agora, se celebramos aquilo que é correto, a Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que veio ao mundo, que encarnou com um projeto de Deus Pai, para a remissão, para o resgate daqueles que são seus, aí não, aí realmente a mensagem faz sentido. Agora, se eu celebro somente como se celebra aí no mundo hoje em dia,
sem sentido, vazio, aí não é redundante dizer não. O que o pastor pastor Ricardo, José Ricardo está falando é uma coisa tão significativa para nós pensarmos, que é verdade. Hoje é mesas fartas e corações vazios. E uma festa celebrada vazia de significado, de sentido, não é alegria, porque é um bálsamo para uma consciência muitas vezes triste. Né? Então seria uma máscara em alguns aspectos? Não, máscara é uma anestesia, né, para uma anestesia. Realidade da pessoa. E na realidade, as pessoas elas celebram dessa forma, sim, tentando dar um sentido à vida e uma realização à sua carne. Quando a gente celebra a Jesus, independente de a quantidade de comida, de bebida, de luzes, de foguetes, independente de tudo isso, nós vamos sentir a verdadeira alegria. Sim. E o nosso Natal faz sentido. A alegria do Natal ela é muito apresentada nos filmes, como de vez em quando aparece como nós entendemos o espírito natalino, este é o espírito que paira sobre a sociedade nessa hora, tal, na ideia de uma disposição mental que ocorre na maioria das pessoas, uma disposição para fazer o bem, uma disposição para o companheirismo, a solidariedade. E eles fazem isso tudo ocorre como se fosse algo para essa expressão que o pastor Paulo utilizou foi muito boa, para anestesiar as dores que a sociedade sente ao longo do ano. Então é um momento, são as férias, digamos assim, as férias da maldade, as férias da tristeza, as férias da angústia. Agora, interessante é que isso passa logo que passa o Natal. Então daí volta aquela expressão que nós falamos aqui, que o Natal precisa ser um estilo de vida. Isso, precisa adentrar na vida do crente. E tem tudo a ver com aquilo que o pastor José Ricardo falou lá no primeiro bloco. Sim. Que aquele que se entregou para Cristo e deixou-se ser servo de Cristo, que fez de Cristo o seu Senhor, esse sim tem o verdadeiro espírito do Natal. E aí a gente pode dizer isso, o verdadeiro espírito do Natal sobre ele, porque aí ele passa o ano inteiro como servo de Cristo. Amém. Ele passa o ano inteiro olhando para Cristo, e não só em dezembro. Pastor Eliseu, sim, pode falar, pastor Paulo. O pastor Luiz falou é muito importante no que diz respeito ao espírito do Natal, que se prega tanto, que eu me lembrei agora, não sei se vocês estão lembrados. Meio autônomo, né? Eu me lembro que teve uma guerra, não sei se foi a guerra do Golfo, lá do Kuwait, foi um período também que deram trégua por causa e os soldados pararam de guerrear e vamos celebrar, tocar presente e celebrar o Natal. Então, agora celebrar a vida de Jesus, depois podemos voltar a matar o povo. Vamos voltar agora. Cada coisa. Pastor Eliseu, é errado então comemorar o Natal com comida, com bebida, com presente? Biblicamente, o que nós podemos compreender sobre isso? Eu creio que mesmo que a gente tenha elementos do paganismo na questão da comemoração, para nós os cristãos, partindo da palavra de Deus, a própria anunciação do nascimento de Jesus foi festa. Lucas 2, 9 a 11 diz que o anjo apareceu aos pastores, então luz, toda aquela alegria angelical aos pastores, e ele diz, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então diz que Jesus Cristo havia nascido. Eu creio que não, pastor, a não ser, observando aquilo que o pastor Ricardo falou ainda agora, a não ser que eu me esqueça do motivo. Eu vou fazer festa, vou trazer minha família, vou comer, beber, me alegrar com eles, mas eu vou me lembrar que eu estou ali com aquele espírito de gratidão pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Aproveitar para trazer vizinhos e tal. As igrejas se enfeitam nesse momento, mas assim, qual é a ênfase? Nós estamos anunciando a luz do mundo. Nos Estados Unidos, eles têm a comemoração do Dia de Ação de Graças, por aquilo que Deus lhes fez. Nós poderemos fazer do nosso Natal um dia de ação de graças pela salvação, pela vida, comemorar Cristo Jesus, seria isso, pastores? Sim, nós podemos fazer. Que dentro disso que o pastor Eliseu observou, que a gente precisa olhar de uma forma simplificada é o seguinte: eu celebro o Natal por quê? Para festejar ou eu festejo? Para celebrar. Para celebrar porque eu tenho Cristo Jesus. Muitas pessoas celebram por causa da festa, da bebida e da comida. Nós, independente disso, nós celebramos o Natal porque temos Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, pastores, eu quero fazer uma última pergunta nesse bloco, para a gente encerrar essa parte aqui. Depois, no outro bloco, o pastor Paulo vai orar por nós. Qual seria um bom motivo para esse nosso telespectador que está assistindo agora ao programa Caminho da Vida, para que ele venha celebrar o Natal? Eu queria que cada pastor trouxesse para nós um bom motivo para celebrar o Natal. Eu quero começar com o pastor Eliseu, que
celebra o Natal há muito mais tempo do que a gente. O motivo, eu creio, é a notícia de que um dia Deus encarnou-se, tomou forma humana e nos trouxe salvação. Esse é o motivo máximo para mim. A salvação veio ao mundo através de Cristo Jesus. Pastor Luiz Henrique. Eu gostaria de dizer o seguinte: você gosta de ganhar presentes? Agora, Mateus 16, 26 diz: de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, ganhar presentes não basta. Você precisa ganhar o maior presente, que é a salvação em Cristo Jesus na sua vida. Amém. Pastor Zé Ricardo. Eu fico com o pastor Eliseu e com o pastor Luiz. A gente tem que... aqui nós já vimos. Nós temos que celebrar o anúncio das boas novas de alegria que nos foram dadas. Pastor Paulo, o senhor que nos trouxe a mensagem, qual seria um grande motivo para que o nosso telespectador celebre o Natal? Se o nosso telespectador quiser ter um Natal, celebrar um Natal todo especial, como jamais ele celebrou na vida dele, realmente ratifico as palavras aqui, aceitando o maior de todos os presentes. O presente é para você, nos foi dado de graça, através da encarnação de Jesus Cristo, Amém. O eterno Filho de Deus. Benção. Então, para você, meu telespectador, que quer celebrar o Natal, celebre a vida nova que nós recebemos, porque Natal nada mais é do que a entrada da salvação de Deus no mundo dos viventes. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, já voltamos. O pastor Paulo de Tarso vai estar orando por você, pedindo a Deus que você tenha um ótimo Natal. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Como usar brinquedos para contar histórias, soluções criativas, desenhos e recursos didáticos, histórias completas e mais. Como captar e manter a atenção dos ouvintes. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você nos acompanhou hoje nesse debate, nessa ampliar da mensagem, que você tenha aprendido o motivo de comemorar o Natal. Falando disso, pastor Eliseu tem um convite para te fazer. Pastor Eliseu, qual é o convite? Quero aproveitar e convidar a todos para uma bela cantata que a Igreja Presbiteriana Central de Maringá, com o seu coral, apresentará na segunda-feira, dia 19 de dezembro, às 20h30. É um bom horário para que você que está ali no centro da cidade, dirigir-se à Avenida 15 de Novembro, 1163, 20 e 30 horas. Então vai ser na segunda-feira, pastor? Na segunda-feira, então. Apresentação da cantata. Segunda-feira, às 20h30. Dia 19 de dezembro. Você que esteve conosco, que Deus o abençoe. Fique agora no coração do pastor Paulo de Tarso. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Pai querido, nós te agradecemos pelo maior de todos os presentes que o Senhor pôde nos dar, ainda que nós não merecemos, mas o Senhor nos presenteou
com a encarnação, com a vinda do Senhor Jesus Cristo entre nós, falando a nossa língua sem sotaques, ó Deus, se comunicando perfeitamente conosco e nos trazendo tão grande salvação. Ensina-nos, Senhor Deus, a celebrar o Natal desta forma, tendo conosco a essência do verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo em nossos corações. Abençoe o nosso telespectador, dá-lhe, Senhor Deus, o presente da Tua salvação e que ele celebre este Natal como sendo o Natal mais importante e significativo de sua vida, de sua história, em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Capaz de fazer isso. Ô, você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Como implantar e desenvolver e manter grupos pequenos fortes e saudáveis? Como e por que implantar grupos pequenos? Quais as estratégias? Como enriquecer o encontro? Evitando erros que impedem o crescimento. A visão de Deus para o crescimento e para os relacionamentos humanos. Como implantar, desenvolver e manter grupos pequenos fortes e saudáveis. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.